é o Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 13. Lucas, capítulo 4, verso 1 ao verso de número 13. E nós faremos a leitura desse texto nesse instante, para nossa meditação nessa noite. Assim nos diz o Santo Evangelho. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, manda a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Amém. Nós temos a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Não existe, não há filho de Deus que não tenha sido tentado em algum momento da sua vida. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. A tentação, ela vem nas horas mais esplêndidas da vida. No nosso texto, dentro do contexto, Jesus estava no Rio Jordão. Havia acabado de ser batizado. Ele sai da água do batismo e é levado diretamente ao deserto, aonde ele vai ser tentado. O nosso texto diz que Jesus, ele jejuou 40 dias. O texto não diz que ele orou 40 dias, mas que ele jejuou 40 dias. Mas nós pressupomos que Jesus jejuou e orou durante esse período, aonde ele foi ali levado, e após o término dos 40 dias, ele foi tentado pelo diabo. E nessas tentações, são 3 tentações que também estão registrados nos outros evangelhos, nós vamos ver as estratégias do diabo em cada uma das tentações. A primeira tentação, o diabo diz para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Oração e jejum, ele não afugenta o diabo. A oração e o jejum, ele nos fortalece para enfrentarmos o diabo. Jesus, após 40 dias de jejum,
ele se encontrava debilitado por todo esse período sem se alimentar. Ele estava fraco e sentia no seu corpo, durante todo o período que ele passou ali, sem ingerir nenhum alimento. Ele estava totalmente fraco diante naquela situação. E o diabo vem nesse momento, vendo que ele estava debilitado, vendo que ele estava fraco, e ele faz essa oferta. Ele coloca para Jesus dessa forma: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus estava fraco por causa da fome. E o diabo vai mexer exatamente naquele ponto fraco de Jesus naquele momento, que era a falta do alimento. O diabo, ele sempre vai nos tentar em nossos pontos fortes, mas também nos nossos pontos fracos. E ele vai usar as circunstâncias, as adversidades que nós estamos vivendo. Jesus estava vivendo aquela adversidade da fome. Jesus estava vivendo naquela circunstância de fome. E ele vai usar aquele momento, aquela fragilidade, para tentar Jesus. E aí a sugestão do diabo para Jesus é satisfazer as necessidades imediatas de Jesus. E qual era essas necessidades imediatas? Era consumir um alimento. Por isso, ele faz essa proposta para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. O diabo sugere a Jesus satisfazer os seus desejos imediatos, a fome. E como Jesus, ele reage a isso, a essa proposta. Ele diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo ali é um gigante que se levanta. Isso também acontece conosco. Na maioria das vezes, nós somos tentados também nas circunstâncias que nós estamos vivendo e nas adversidades, aonde nós não encontramos caminhos, não encontramos soluções. E muitas vezes o diabo, ele vem com algumas propostas, para que dessa forma a gente caia em tentação. E acabamos cedendo nesse momento. Portanto, aqui na primeira tentação, Jesus, ele resiste quando ele diz: nem só de pão viverá o homem. Algo mais importante, algo superior, algo sublime, há uma missão que precisa ser realizada. Isso é mais importante. Não é somente o alimento. Tem algo muito mais importante. Por isso, diante esses gigantes se levantam diante de nós. No momento em que nós estamos mais passando por problemas, dificuldades, onde as soluções parecem serem mágicas, onde as ofertas são tentadoras, assim como Jesus resistiu.
nós também precisamos resistir. Cada momento, quando esse gigante se levanta nas nossas vidas, precisamos estar conscientes de quem somos e de qual é a nossa missão. Qual o propósito de vida para cada um de nós. Aí o diabo, ele tenta de uma outra forma. A segunda tentação. No outro evangelho, ela está como a terceira. Nós vamos seguir a ordem do texto aqui de Lucas. O diabo o levou Jesus a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Então, através de uma visão, o texto diz um relance, o diabo mostra todos os reinos do mundo para Jesus. E ele faz essa proposta tentadora: tudo será seu, tudo eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Então tem a visão de todos os reinos. Mas aqui, o diabo, ele vai mostrar sua verdadeira cara, seu verdadeiro rosto. Primeiro que o diabo, ele é um farsante. O diabo, ele é um mentiroso. O diabo é um estelionatário. Pois ele prometeu dar a Jesus aquele que não era dele. Como é que ele pode dar tudo para Jesus? Algo que não é dele. Algo que não lhe pertence. Salmo 24:1 diz: porque a Deus pertence o universo por direito de criação. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é do Senhor. Tudo é de Deus. Tudo foi criado por Deus. O mundo não é propriedade do diabo. Então ele não pode oferecer aquilo que não é seu. Então ele se apresenta nesse momento para Jesus como um farsante, como um mentiroso, como um estelionatário, que quer conceder aquilo que não é dele para Jesus. Porque Satanás não é criador, ele é também uma criatura. Ele foi criado como um anjo. E a palavra de Deus diz que esse anjo se rebelou contra Deus. Por isso ele foi lançado fora do céu. Embora Jó diz que os reinos do mundo estão sob o domínio de Satanás, não é dele, mas está sob o domínio de Satanás. Jó 12:31. Mas ele sabia que um dia Jesus iria reinar sobre toda a terra. Paulo fala isso lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9 a 11. Sua tentação era basicamente: por que esperar? Por que esperar o dia que Deus vai te conceder todas essas coisas? Por que não antecipar tudo isso? Posso te dar tudo isso agora. Satanás tentou Jesus a receber o reino da terra naquele exato momento, antes de executar o seu plano de salvar o mundo do pecado. Por que você vai esperar Deus te dar tudo isso um dia? Eu estou te oferecendo isso agora. Toma posse agora. Mas se Jesus tomasse posse, todo o ministério de Jesus iria por água abaixo. Ele não realizaria o propósito de Deus. E assim, ele também nos tenta. Muitas vezes, nos oferecendo fama,
status, poder. E quantos que sucumbem diante dessas ofertas, dessas tentações, e acabam se desviando dos propósitos estabelecidos por Deus para a vida de cada um. Os planos de Deus. Satanás, como o príncipe do sistema econômico, político e social do nosso planeta, estava em seu direito de ofertar a Jesus as glórias de todos os reinos da terra, pois de fato esses lhe foram entregues por algum tempo somente. Mas Jesus se manteve íntegro e fiel, resistindo e vencendo a tentação e vencendo o tentador. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Estava ali citando o livro de Deuteronômio, onde fala que nós devemos adorar somente a Deus, prestar culto somente a Deus, e não cair na armadilha da idolatria. Jesus foi tentado a adorar o diabo. Em troca disso, receberia todos os reinos. Mas ele resistiu. Somente adoração a Deus. Somente Deus é merecedor de todo o culto e toda adoração. Aí ele parte para a terceira tentação. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para lhes guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma. Então ele leva Jesus à cidade santa de Jerusalém, no mesmo lugar aonde a glória de Deus, a Shekinah de Deus se manifestava, onde a nuvem resplandecente estava sobre o templo, que era um símbolo da presença gloriosa de Deus, se manifestava no passado, se manifestava com esplendor e glória. Jerusalém, que era a sede política, religiosa, o templo, que era o centro religioso, o local sagrado, onde o povo esperava a chegada do Messias. E o templo era um dos prédios mais altos da cidade de Jerusalém. E o pináculo, provavelmente, era a parte que se projetava para fora da colina. Satanás, ele foi astuto e mentiroso. Ele usou parte das Escrituras fora do seu contexto e desta forma deslocou a ideia original que dizia sobre a vida de obediência e confiança de Jesus para com Deus em todos os seus caminhos. Porque ele cita o Salmo 91, 11, onde diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Imagine aquele povo que esperava o Messias, e de repente, Jesus vai ali no pináculo. Alguns historiadores dizem que o pináculo tinha uma altura de 30 metros. E ele diz para Jesus: se lance, se você é o Filho de Deus, se lance. Porque os anjos, segundo o Salmo, eles vão te segurar e nada vai te acontecer. Aqui o diabo tenta Jesus com
O exibicionismo. Se exibe. Porque eles vão crer que você é o Messias. Você vai dar um show. As pessoas vão ficar maravilhadas de ver você pular daí e nada vai te acontecer. Os anjos vão te resgatar, vão impedir de você cair. Citando o Salmo, fora de contexto. E qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Dito está, não põe à prova o Senhor teu Deus. Quantos que hoje também têm essa oferta? Quantos que hoje no meio religioso têm se preocupado em se exibir, em se mostrar uma pessoa poderosa, onde as pessoas acabam aplaudindo? Nós temos visto muitos dos nossos dias os grandes shows, as pregações shows, a exibição das pessoas. Pessoas que se colocam no lugar de Deus. Pessoas que durante a pregação desfilam no templo para que as pessoas possam tocá-las, como se dela saísse poder para curar, para transformar. Quantos que não caem na mesma tentação, o mesmo oferecimento de Satanás, de se exibir? Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Deus, Ele nos livra de perigos. Deus cuida de cada um de nós. Deus sempre nos guarda. Mas não é por isso que você vai subir lá no prédio e vai pular e vai dizer, Deus vai me segurar. Com certeza você vai se arrebentar lá no chão. Deus está dizendo que Ele te livra, não quando você quer se exibir. Ele te livra no momento que você precisa de ser cuidado por Deus. Você sai dirigindo a estrada, você está sujeito a acidentes, e Deus nos livra de acidentes. Mas não queira você sair na estrada e dizer assim, eu vou andar na contramão na rodovia, porque Deus vai Deus não vai. Porque você está fazendo mau uso da palavra de Deus. Então nós devemos tomar cuidado. O que o diabo queria falar para Jesus é exatamente isso. Tenta Deus, vai lá, pula. Você vai ver que os anjos vão te socorrer. Mas Jesus, Ele não caiu na tentação de se exibir para o povo de Israel. De dizer que era o Messias, porque Deus ia fazer algo maravilhoso socorrendo ali. Estaria contrariando a vontade de Deus. Concluindo, as provas, as provações, sempre serão uma parte ativa para a vida do cristão. Pois é através da tentação, da provação, é que nós temos a possibilidade de crescer espiritualmente. Também é um motivo de medo ao homem, porém a própria palavra apresenta uma preciosa promessa em relação às provações. 1 Coríntios 10, 13 nos diz, não nos sobreveio nenhuma tentação senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Jesus dá o exemplo em todas as coisas, inclusive como Ele enfrentou, como Ele venceu
as tentações. As principais armas usadas por Jesus foram, primeiro, a fé. Segundo, o entendimento da palavra. E o terceiro, a oração constante. Nós somos tentados. Diariamente nós somos tentados. A palavra diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas como nós enfrentamos esse gigante? Como Jesus nos ensinou: com fé. Com fé. Certeza absoluta que nós temos em Deus, que Ele nos livra, que Ele nos guarda, que Ele sempre está conosco. Terceiro, com entendimento. Deus nos deu o seu Espírito. O Espírito de Deus nos ilumina. Ele abre as nossas mentes, Ele abre os nossos corações. Ele nos dá um entendimento para que possamos resistir no dia da prova, no dia da tentação. E a oração constante. Embora o texto diz que Jesus jejuou 40 dias, não diz que Jesus orou, mas está implícito que ele jejuou e orou esses 40 dias. Então, como nós vencemos? Como nós vencemos as tentações? É também uma oração constante. Quantas pessoas passam por tentações e sucumbem nas tentações? Mas olha como Jesus, ele reagiu a cada uma das 3 tentações. A primeira, ele disse, quando ofereceu algo para satisfazer a sua necessidade imediata. Ele diz: não só de pão viverá o homem. Na segunda, quando o diabo tentou, dando poder para Jesus, pediu adoração a ele, Jesus disse: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. E na terceira, quando ele foi tentado ao exibicionismo, Jesus disse: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Infelizmente, nós vivemos um tempo onde muitas pessoas estão na igreja, mas não conhecem a palavra de Deus. Se a gente perceber o texto, nas 3 tentações, Jesus citou a palavra de Deus. Citou lá o livro de Deuteronômio, citou outras passagens, porque ele conhecia a palavra de Deus. E hoje, pelo analfabetismo bíblico de muitas pessoas que frequentam a igreja, estão dentro de uma comunidade, mas não conhecem a palavra de Deus, acabam caindo nas tentações. O que nós aprendemos é que a palavra de Deus, ela sempre tem que estar na nossa mente, no nosso coração e na nossa boca. Foi isso que Jesus fez. Ele citou a palavra de Deus. Será que quando nós somos confrontados, nós somos tentados por esse gigante, nós temos essa palavra na nossa mente? Nós temos essa palavra no nosso coração? Nós temos essa palavra na nossa boca para enfrentarmos? Que o Senhor nosso Deus nos ajude. Jesus saiu lá do Jordão cheio do Espírito Santo, após ser batizado ali, e foi levado diretamente ao deserto para ser tentado. A diferença é que ele continuava ali, embora com o estômago vazio,
mas cheio do Espírito Santo. Possamos também ser cheios do Espírito Santo. Porque cheios do Espírito Santo de Deus, também vamos vencer as tentações. Não vamos sucumbir diante desse gigante, mas nós vamos derrotá-lo. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que nós resistimos? Com fé, com entendimento, com oração e com conhecimento da palavra de Deus. Não só o teórico, mas o sentimento e a fala. Citar a palavra de Deus. Ter uma resposta diante das situações que seja baseado na palavra de Deus. Vamos orar? E após essa oração, passo a palavra ao pastor para que faça o encerramento e o momento de oração. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, que a tua palavra, Senhor, nos ensina, ó Pai, e também passamos por tentações. Também passamos por esses momentos, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que não é pecado passar por tentação, ó Pai. O pecado, Senhor, é cairmos, é cedermos diante das tentações, ó Pai. Por isso nos ajude, ó Pai. Nos fortaleça, ó Pai. Para que cada dia mais fortes, ó Pai, possamos derrotar, ó Pai, esses gigantes que se apresentam diante de nós. E muitas vezes, Senhor, vêm disfarçados, ó Pai, com ofertas, Senhor, que possam estar saciando, Senhor, as nossas necessidades imediatas, ó. E muitas vezes, ó Pai, com ofertas, Senhor, que trazem, Pai, aquilo que tem de ruim dentro de nós, Senhor, que é o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa falta de humildade, Senhor, o desejo, ó Pai, de sobrepor a outras pessoas, ó Pai, o desejo de se destacar, ó Deus, o desejo de ter status, ó Pai. E também, Senhor, muitas vezes o nosso desejo de sermos exibidos, Senhor, diante do mundo, Senhor, diante das pessoas, ó Deus, diante da igreja. Por isso, em nome de Jesus, ó, que tudo isso caia por terra, ó Pai, e que possamos resistir, ó Deus, usando as mesmas armas que Jesus usou. A sua fé, o seu entendimento, o seu compromisso, o seu conhecimento da palavra de Deus. E assim, ó Deus, possamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém. Amém.